Boa noite, sejam então bem-vindos a mais um debate promovido pela ERTS, o último desta série de 12 debates dedicados às freguesias do Concelho de Tomar, neste caso dedicado à Junta de Freguesia da Junceira. Estamos uma vez mais no edifício do Lotes, desde já agradecer também a cedência das instalações para a realização deste debate. Temos em estúdio os dois candidatos à Junta de Freguesia da Junceira, o Movimento dos Cidadãos, Junceira Viva, apresenta-se com Alexandre Antunes como candidato e Vítor Penteado será o candidato do Chega. Foi, entretanto, como já vem sendo hábito, feito um sorteio para determinar quem é que começa e, naturalmente, quem encerra este debate e o conjunto das intervenções. Neste caso, Alexandre Antunes será, então, quem vai iniciar este mesmo debate. Iniciamos, como sempre, com as apresentações, digamos assim, dos candidatos, 1 minuto para cada um, de facto fazer esta apresentação das candidaturas, e eu começava então pelo Alexandre Antunes. Uma boa noite. Olá, boa noite, Vítor. Agradecer desde já à Rádio ERTS por este debate, por proporcionar que estejamos aqui na nova freguesia da Junceira. Não é uma especificidade destes debates, ainda não houve nenhum debate com novas freguesias e nós apresentamos uma nova freguesia. Sou Alexandre Antunes, sou gestor nos CTTs, sou casado, pai de 2 filhos, vivo na Junceira há 25 anos, praticamente desde o nascimento dos meus filhos, e sinto a Junceira como minha casa, como a minha comunidade, sem dúvida. Desde sempre ligado ao associativismo, desde sempre com algumas responsabilidades também na vida pública. Tive o privilégio de ser presidente da Golden Pais, tenho o privilégio de ser candidato e ser deputado municipal na Assembleia Municipal. E também já fui deputado de freguesia, na freguesia da Junceira ainda e não da União de Freguesias. E pronto, este movimento é mesmo isso, é o sentir das pessoas dos junceirenses que fazia falta voltar à freguesia da Junceira. Muito obrigado, vamos também ouvir o Vítor Penteado, o candidato do Chega, também uma boa noite. As razões que levam de facto a esta candidatura. Bom dia a todos. Começo a cumprimentar o meu colega de painel e a desejar que tenhamos um bom debate. À Rádio ERTS e a todo o auditório, e uma saudação muito especial a todos os habitantes da freguesia da Junceira. O meu nome é Vítor Manuel Antunes Penteado, tenho 78 anos, sou filho de naturais do Poço Redondo, criado até à minha adolescência no Poço Redondo, vim a estudar no Colégio no Novas, aqui em Tomar, depois Lisboa e mais tarde em França, onde tirei um curso superior. Aceitei a proposta do partido com o incentivo dos militantes e simpatizantes e familiares e amigos, decidi candidatar-me pelo Chega, à Junta de Freguesia da Junceira. Pois acredito que chegou a hora da mudança com a verdade e a coragem e o melhoramento e o bem-estar de todos os concidadãos desta freguesia. Quero tornar a Junta de Freguesia aberta a todos, mais justa, transparente e onde a voz dos cidadãos seja respeitada. Estou aqui para dar voz ao povo da Junceira e para lutar dentro e fora das instituições que sem medo de represálias. Muito bem, muito obrigado então também por esta apresentação da candidatura. Vamos então às questões propriamente deste debate, e esta é uma questão incontornável. Começamos pelo processo de desagregação e agora, de acordo com aquilo que foi ditado pelo sorteio, começava precisamente pelo Vítor Penteado, com esta primeira questão. Este foi um processo longo, controverso, nem sempre, digamos, do agrado
de parte das populações das duas freguesias que envolveram a União de Freguesias de Serra e Junceira, mas neste momento, como é que vê todo esse processo, que danos ou que vantagens trouxe para a Junceira? Vítor Penteado. Sou eu? Sim. Ora bem, as vantagens, primeiro, à partida, ainda não vi nenhuma. Que vamos ter menos dinheiro, menos verbas disponíveis, porque a freguesia é pequena e vamos ficar reduzidos a valores muito baixos, que praticamente só dá para o pessoal, não dá para se fazer mais qualquer coisa. Mas pronto, esperemos que a Câmara, a nova Câmara também, que nos vai ajudar para fazermos alguma coisa lá para a nossa freguesia. Este processo de agregação no âmbito da União de Freguesias trouxe, digamos, prejuízo para as populações? O único que vejo ali o prejuízo só que é a parte financeira. De resto é melhor, não é? Portanto, estamos separados. Só que a parte financeira é que reduz mesmo os valores, não é? Esta situação da desagregação traz novos desafios. A Junta está preparada para este processo? Como é que está a ser encarado por parte do Chega esta nova realidade? Ora bem, depois, agora, se nós formos eleitos, vamos verificar como é que está a situação da Junta, tanto financeiramente como de equipamentos, que dá-me a ideia que, para aquilo que eu vejo, vai ficar muito mal, mas pronto, esperemos que a antiga administração entregue a totalidade daquilo que pertence à Junta da Junceira. E depois, a partir daí, vamos com esse resultado que vamos ver da parte financeira e da parte de imobiliário, vamos pensar como é que vamos andar para a frente, não é? Porque, no fundo, sem sabermos bem o que lá está dentro, não podemos fazer nenhuma aposta. Passava ao Alexandre Antunes, é de facto necessário fazer uma avaliação daquilo que é, digamos, financeiramente e também das restantes áreas da freguesia, uma avaliação àquilo que existe no momento, ou a Junta está efetivamente preparada para avançar desde já, normalmente, na sua atividade? Sem dúvida que temos que avaliar, que temos que receber aquilo que a Comissão que está a trabalhar, a Comissão de Extinção, nos vai deixar. Sabemos que não foi um processo sempre transparente, este processo de divisão dos bens, mas também sabemos que a Junta da Junceira só em si vai receber mais dinheiro do que a divisão das somas da União de Freguesias, porque isso está na lei, está no decreto-lei que cria a separação das freguesias. Agora, o que é importante não é aquilo que a Junta ou que a União de Freguesias nos vai deixar. Sabemos que a Junceira, como o menor território da União de Freguesias, vai ficar com menos recursos. Sabemos que quando éramos freguesia, tínhamos 2 funcionários, vamos ficar só com 1. Não conseguimos reverter isso, porque quem comanda e quem está à frente dos destinos assim o entendeu, e nós não... Eu, pelo menos, na minha ótica, rebater coisas do passado ou factos não vale a pena estarmos aqui, porque são factos. O que interessa é andar para a frente e sentir que os junceirenses queriam muito esta separação. Pensamos que não ganhamos nada com a União de Freguesias, antes pelo contrário, e sem querer estar a criticar o atual Executivo que fez as opções que entendeu que deveria fazer, penso que a Junceira ficou muito atrás da Serra. A Serra necessitava, o território da Serra necessitava de mais intervenções
E os recursos foram canalizados todos para a Serra, mas foi numa proporção que deixou praticamente a Junceira sem investimento nestes últimos anos. Há quem diga que, de facto, a Junceira saiu privilegiada no processo, mas não é essa a sua visão. A Junceira saiu beneficiada no processo a nível cultural, a nível de identidade, sem dúvida. A Junceira tem uma identidade própria, os junceirenses têm uma maneira de estar próprios, mas claro que sim, que saímos prejudicados a nível financeiro. De lembrar que há 15 anos, 20 anos, os junceirenses já não estavam a pensar em recursos materiais, já não estavam a pensar em alcatrão, já não estavam a pensar em infraestruturas básicas na totalidade do território. Claro que continuamos com território sem saneamento básico, claro que continuamos com território sem alcatrão e essas coisas, mas já estávamos a pensar na melhoria da comunidade, dos espaços comunitários para todos. E isso perdeu-se. Hoje é urgente alcatrão, é urgente saneamento básico, é urgente voltarmos aos antigos preceitos daquilo que a Junta podia fazer, que era alcatrão e saneamento básico na realidade. Ainda nesta questão, Vítor Penteado, a Junta, de facto, da Junceira saiu prejudicada neste processo nos últimos anos, com esta agregação? Eu acho que a Junta ficou muito prejudicada lá com a União, não? Tanto mais em termos de equipamentos, não sabemos o que é que vai aparecer. Praticamente não vamos ficar com nada, isso já ouvi, ou pouco ou nada. Do caso pessoal, só vamos ficar com uma senhora, que é que está na Junta. Portanto, tudo foi prejudicado nestes últimos anos, não é? Portanto, com a situação que foi criada, não é? Portanto, com a União. Muito bem, vamos passar a um novo tema e agora começava pelo Alexandre Antunes e para falarmos da área da saúde, uma área sempre importante e também uma área que, na quase generalidade do concelho de Tomar, tem problemas. Aqui, as juntas de freguesia têm uma intervenção limitada. No caso da Junceira, de facto, há problemas. Como é que a Junta pode, digamos, enfrentar e equacionar este problema? A área da saúde, no caso da Junceira, infelizmente, porque perdemos nestes últimos anos, perdemos a extensão de saúde e foram transferidos os doentes para as Olalhas, para o posto das Olalhas, e estamos muito limitados no que diz respeito à saúde, porque não vejo, e também não considero que seja prioritário que todas as freguesias tenham uma extensão de saúde, como todas as câmaras não podem ter um hospital, não se pode querer tudo na porta de casa, mas sim, e aquilo que a Junta pode fazer é, junto dos cidadãos, tentar minorar essas distâncias. Uma situação que, ou seja, está na prática a dizer que admite a possibilidade de não continuar a haver, de facto, um posto de saúde na freguesia, é isso? Não existe. Não existe no momento. Não, neste momento há 2 anos que não existem. Não vai defender a sua reabertura? A Junceira não tem, a Junta de Freguesia não tem um edifício para o Centro de Saúde. O Centro de Saúde pertence ao lar, é um edifício que pertence ao lar. Nós estamos sempre prontos a fazer parcerias com o lar, com qualquer outra instituição, com uma associação, para podermos reaver a extensão de saúde. Agora, não me parece que seja fácil e não me parece que possa ser o principal objetivo de uma junta de freguesia como a Junceira. Vítor Penteado, de facto, esta questão, um posto de saúde na freguesia ou a situação como está? Com os utentes a terem de deslocar para freguesias vizinhas? No nosso parecer, se tivéssemos no centro, pelo menos um centro de dia,
para os idosos estarem por ali e acompanhados, tudo bem, mas é uma situação que não existe, portanto, a parte da Segurança Social também fomos colocados nas olhalhas, portanto, ficámos sem esse valor. Uma das coisas que eu tenho, digamos, nós temos no nosso programa, era o apoio, digamos, aos idosos, aos mais idosos, não é? Que meio de transporte, há muita gente que não tem transporte próprio, portanto, a junta a ver se seria possível, lá ver lá se a gente consegue, se ganharmos, ter uma viatura que faça duas coisas. Uma, o apoio às crianças lá para a escola, para ir buscar às aldeias e trazer, e aproveitar essa carrinha para depois levar os mais idosos para as olhalhas, que ainda são alguns quilómetros, para aqueles que não têm mesmo bem de transporte para lá para fazer. Portanto, é um custo que a Junta irá ter para uma situação dessas. Há a questão também da possibilidade do transporte a pedido. A população não usa, desconhece, pode estar aqui uma solução para resolver em parte este problema, não é? Pois, isso é uma solução que é para resolver, porque agora tudo depende. Para já, a viatura, acho que não vamos ficar com nenhuma. E o que eu já ouvi falar, né, é que a Junta tem o serviço de táxi lá para as crianças, portanto, isso são valores elevados todos os meses, que se calhar era capaz para pagar uma carrinha da própria Junta a fazer este transporte, não é? Ficava muito mais. Alexandre Antunes, quer rebater? Se me permite, só para rebater, o transporte a pedido, a população da Junceira, Serra, é a que mais usa o transporte a pedido, pelos dados fornecidos pelo município, e também dizer que os custos com o táxi para transporte das crianças na escola é suportado pelo município e não pela Junta de Freguesia. Logo, não é um custo da Junta para a escola, para o transporte de crianças para a escola. O serviço de táxi é um serviço do município. E sim, eu acho que a Junta pode, e nós temos um projeto para que, não com o centro de saúde e com as questões da saúde, mas com as questões da educação, nós consigamos, juntamente com a Serra, com a Olhalhas, já que perdemos a saúde, ganharmos a educação, porque a Junceira é a escola que mais crianças tem naquelas 3 freguesias. E vamos precisamente passar à questão da educação. Eu agora começava pelo Vítor Penteado. Já aqui o referiu, é um dos objetivos, essa carrinha para trazer os alunos aos estabelecimentos de ensino, mas a freguesia está servida ou não com estruturas de ensino adequadas neste momento? Que propostas é que a Junta pode aqui, digamos, equacionar para o futuro, no sentido também de melhorar este setor? É isso que se pretende, que é, portanto, no fundo, somos nós que temos mais crianças na escola, portanto, temos a possibilidade de pedir um aumento do parque escolar para melhorar, para estar mais perto das aldeias, não é? Agargando a Serra e as Olhalhas, no fundo. Sabendo nós que as escolas, digamos assim, são um fator importante para a fixação de populações, nomeadamente nos concelhos e, neste caso, nas freguesias, que medidas é que o Chega pode vir a apoiar, de facto, no sentido de incentivar esse processo através dos alunos? Ora bem, há uma coisa que é esta: se não incentivarmos, se não lutarmos pelas nossas crianças ficarem junto, digamos, dos seus familiares mais perto, mais próximo, e
melhorar as condições para continuarem a viver no nosso, na nossa freguesia e nas povoações vizinhas. Estamos a visitar as pessoas, quer dizer, logo à nascença, portanto, ficamos só com os velhos, que é isso que é hoje, praticamente, que está. Em concreto que medidas é que podem ser apoiadas, digamos assim? As medidas é, portanto, dar apoio, portanto, na escola e melhorar de maneira que hajam mais salas, ou, pronto, que se altere mais um pouco, que é para darmos mais apoio às crianças. Não? Tem noção que há crescimento populacional que justifique, de facto, o aumento de salas na freguesia? Acho que sim. À partida, sim. Claro, isso também está a ver com mais uma situação que está parada há muitos anos, que é termos mais construção para fazer casas, portanto, a ver se há o aumento do bairro, que foi feito há uns anos, ou fazer um novo, a ver se consegue, entre as entidades particulares, que é uma terra de construtores, é uma das coisas que eu estou bem dentro desse assunto, porque da minha formação sou engenheiro civil, e a minha família, toda ela, viveu, digamos, no mundo da construção civil. Portanto, é uma questão ver dos mais antigos, digamos, ou os mais novos filhos, se podemos arranjar maneira que fazer mais umas casas, que é para dar apoio também aos jovens ficarem na terra, e depois isso é tudo. Temos que fazer, temos que tentar fazer isso. Não é? Alexandre Antunes, de facto, aqui na área da educação, há todo aqui um conjunto de motivos, ou digamos assim, situações que se ligam para garantir, de facto, essa fixação. Há aumento de população neste momento, nomeadamente a população escolar, que justifique o aumento do número de salas? Na Junceira, e um bocado em contradição com que o meu colega de painel disse, não é uma freguesia envelhecida, é das freguesias mais jovens no concelho de Tomar, é das poucas freguesias do concelho de Tomar que tem um crescimento de população, e só por isso justifica o pensamento numa nova escola. É a escola, como já disse, com mais alunos. Não temos só uma escola primária, temos também um jardim infantil, que muitas vezes se esquecem que existe. E essa junção, a Junceira claramente é aquele território mais jovem, é o território que mais cresce e é o território que tem todas as condições no Nordeste do concelho de agregar eu não diria um centro escolar, porque acho que isso é uma ideia muito... e nós temos alguns exemplos daquilo que foram centros escolares e são mamarrachos que estão quase ao abandono em algumas freguesias, mas fazer uma escola primária em que tenhamos as valências da creche à primária, temos todas as condições para o fazer. Em relação à habitação, não sei como é que o meu colega de painel pretende construir bairros, como lhe chama, porque na Junceira não há terrenos à venda, não há tudo o que existe, não há venda, é o que dizem as pessoas do imobiliário, é que na Junceira, na freguesia da Junceira, há muito pouco terreno à venda. É uma dificuldade de quem se queira mudar para a Junceira de adquirir uma casa, porque não existe. Ainda da questão da educação, a Junta estará disponível para implementar programas de apoio às crianças da freguesia? A Junta está sempre disponível para apoiar
neste caso o município, porque a parte escolar é das competências municipais. Mas sim, a junta com o movimento Junceira Viva estará sempre, e é uma bandeira que nós temos, estará sempre próxima dos junceirenses, estará sempre próxima das populações, para, em parceria, e essa é a palavra mais forte, em parceria, arranjar soluções para todos. Eu voltava ali ao Vítor Penteado, em relação a esta questão que aqui foi referida pelo Alexandre Antunes. Não há terrenos na freguesia para construir habitação. Como é que se pode, de facto, inverter este cenário? Ora bem, por aquilo que tanto que eu consegui saber, pelo menos há da parte de alguns proprietários uma vontade de fazer algo. Portanto, mas isso teremos que ver estes terrenos, o que é que há desses proprietários, e depois vamos ver, quer dizer, no fundo, é uma situação que já alguns mostraram interesse, portanto, em aumentar, digamos, a parte de casas que a custos controlados para os jovens. Portanto, mas isso será uma maneira tem que ser uma partilha com os proprietários, digamos, desses terrenos, e depois auxiliá-los de maneira que na Câmara sejam aprovados esses lotes que é para fazer a construção. Portanto, isso hoje em dia é um bocado difícil meter uma rodas a andar para o mundo da construção, porque está tudo dependente, está tudo expectante ao que se vai passar. Portanto, mas de qualquer maneira há sempre um valor e há sempre uma vontade entre nós e, digamos, e os proprietários desses terrenos, fazemos algo lá para a nossa freguesia. Alexandre Antunes, eu aproveitava ainda esta questão, que está relacionada também com as anteriores, e ainda da habitação. Imóveis degradados na área da freguesia podem ser uma solução para resolver em parte o problema da fixação de pessoas, nomeadamente jovens, e naturalmente fomentar aqui também o crescimento da área do ensino na freguesia. Tem existido e existem, só quem não conhece o território e não tem visto a reconstrução, a enorme fase de reconstrução de algumas casas degradadas que têm sido postas à venda. Passado umas horas é retirada a placa porque está vendido, e passado pouco tempo começam obras e começa a reconstrução. Ou seja, é um território que está em mudança, é um território que nós sentimos que é possível para as famílias, está bastante próximo da cidade, tem uma boa via para a cidade, e nós não nos podemos esquecer, por muito que queiramos fixar jovens e crianças, tudo está dependente do emprego dos pais, não é? E se uma pessoa morar na Junceira, mas trabalhar em Tomar e tiver uns horários incompatíveis, que infelizmente cada vez são mais, porque os jovens adultos cada vez têm que trabalhar mais horas, muitas vezes com 2 empregos, para conseguir dar uma vida digna aos filhos. Não é fácil fixar as pessoas e os jovens nas escolas da periferia, não é? Temos que compreender essa situação e temos que criar, no fundo, criar alternativas para que possam deixar os filhos até mais tarde. Por isso, a importância de uma creche, um jardim de infância, uma escola primária integrados na freguesia. Muito bem, vamos passar a outro tema e, de facto, continuamos aqui a ligar, digamos, a alguns assuntos, e na questão da fixação de populações e a atratividade da freguesia da Junceira como um todo. Alexandre Antunes, começava por si nesta questão. De facto, a freguesia
tem potencial atrativo para, nomeadamente, promover em parte o seu próprio desenvolvimento? Tem, claro que sim, tem um património cultural rico, tem zonas de interesse cultural, tem desde logo uma das margens da barragem do Carril, que pode ser e deve ser um polo de desenvolvimento do turismo e das atividades aquáticas e de tudo aquilo que gira à volta da água. Tivemos há poucos tempos um campeonato do mundo que se realizou e nós vimos na barragem do Carril e nós vimos aquilo que trouxe à cidade, aquilo que trouxe à freguesia o movimento de pessoas e da procura de habitação, lá está, da procura de habitação para alugar, da procura de dormidas e pensamos que pode ser o grande polo de desenvolvimento da Junceira, pode ser a barragem do Carril, sem dúvida. Esta é uma estrutura que tem estado envolta também em alguma controvérsia. O que é que defende a Junta neste processo? De facto, é uma estrutura importante, também do ponto de vista não só do lazer, como possibilidade futura, mas também do incentivo para o próprio desenvolvimento agrícola da freguesia. Claro que sim, e aquilo que a Junta, que nós portuguesamos para a barragem do Carril e para os regantes, para os agricultores, é que a Junta pode, mais uma vez, em parceria, mais uma vez com a vontade de todos, mas está nas mãos dos agricultores constituírem-se, ganharem uma associação para ser mais fácil dialogar, ter uma estrutura jurídica para que possam muitas vezes combater aquilo que é o pensamento do Estado Central, que é muitas vezes cadastra aquilo que as populações anseiam e necessitam. Mas, sem dúvida, é necessário uma associação de agricultores naquela zona para a barragem do Carril. A Junta considera, ou digamos, a hipótese de vir a fazer parte dessa gestão da barragem? Claro que sim, porque a Junta é uma parte interessada. Temos território da Junceira que é regado pela barragem do Carril, pelas águas da barragem do Carril, e temos todo o interesse em que os agricultores e a população que reside, especialmente na zona das Cardelas, seja bem servida. Vamos também abordar aqui com o Vítor Penteado estas questões e começava precisamente agora pelo fim, a barragem do Carril. Também, na sua ótica, a Junta deve fazer parte da gestão deste empreendimento? Na primeira fase terá que ser a Junta a meter, como eu costumo dizer, meter a cabeça. Depois terá que falar com os lavradores por causa da rega. Mas há outra parte ainda que podemos aproveitar, que é toda a parte antiga romana que existe, que está tudo abandonado. Esses caminhos até à ponte romana, eu mais um colega que tem essa área, por pouco íamos numa carrinha 4x4 e por pouco íamos lá partindo lá no Semieixo, né? Porque tem buracos muito grandes, está lá um parque de merendas que está completamente danificado, porque também a estrada também tem lá a estrada, mas os tais caminhos vicinais que é preciso, e infelizmente nós aqui para este lado, este ano não nos tocou cá os fogos, mas se houvesse fogos por aqui, os caminhos vicinais que nós temos estão todos muito maltratados. Não há indicações. Os caminhos, há sítios que só de trator é que se lá passa, porque uma carrinha 4x4 já não passa lá, só o trator é que lá passa. Portanto, há que resolver esse problema dos caminhos vicinais, tanto serve para nós
para o lazer, irmos lá à barragem, ou então àquelas zonas antigas para visitar, como também amanhã para os bombeiros, que se tiverem bons caminhos, têm acessos rápidos e diminuem o fogo mais rapidamente, não é? Que é para não acontecer aquilo que está a acontecer no norte do país e agora também para o sul. Infelizmente está tudo a arder. Alexandre Antunes, nesta questão do desenvolvimento, a floresta também é digamos, um elemento importante nesta área da freguesia. Sempre foi uma área importante na freguesia. Eu recordo dos meus avós que apanhavam, limpavam a toda a parte que era para fazer as tromeiras e essas hoje não se faz nada disso, mas, portanto, sempre tivemos o pinheiro. Mais tarde apareceu o eucalipto, mas já esse pouco, mas agora já há mais o eucalipto. No bem geral, digamos, lá da freguesia. Alexandre Antunes. Nós temos uma área florestal considerável, não é? Temos uma área de eucaliptos muito grande, em que privada de um produtor, mas temos o resto da floresta em que ainda é o meio de subsistência de alguns junceirenses. Logo temos que cuidar da floresta, temos que ter os caminhos sinalizados, temos que ter um sistema de uma articulação com a proteção civil eficaz e nós temos isso no nosso programa, revisitar aquilo que é o programa Aldeia Segura. Acho que é de extrema importância e cada vez mais a Junta de Freguesia está preparada, as populações dos lugares estarem preparados e saber aquilo que podem e devem fazer no caso de incêndio, porque é uma questão de extrema importância a preparação e a informação da população. Muito bem, vamos adiante neste debate. Eu agora começava pelo Vítor Penteado com outra questão e esta que tem a ver com a ação social na freguesia. É uma freguesia com uma população também idosa, a necessitar de cuidados específicos. Já aqui focámos as questões da saúde, mas a freguesia tem, de facto, estruturas neste momento que trazem um grande apoio aos junceirenses. É preciso reforçar como é que a Junta pode aqui intervir nesta área. Ora bem, nós temos o lar que pronto, está a funcionar e tem bons serviços. O aumento do lar acho que não está dentro do âmbito, porque é aquele canto, não há maneira de o estender. Por enquanto, damos o apoio, digamos, ao lar, aquilo que é possível, e pronto, é a única maneira que existe agora. Portanto, a única coisa que eu acho que devia ter, ou no lar, ou aproveitar o edifício que era da Segurança Social, para fazermos ali um centro de dia para aqueles que são dali perto, em vez de ir para o lar, ocupar lá um bocado, ter um centro de dia para as pessoas estarem ali a conviver entre eles, não é? A questão do isolamento dos idosos é uma questão premente ao nível da freguesia, na sua ótica, ou não? Não é uma questão de agora permanente, mas é necessária. Portanto, enfim, se arranjarmos um centro de dia, certeza absoluta que a grande maioria dos idosos da Juceira, ou até mesmo da Fonte ao João, ou do Poço Redondo, são capazes de vir ali, se tiverem também meios para chegarem lá e estarem ali o dia lá com os outros a conversar, portanto, enfim, a passar o tempo, não é? Esta solução traria, na sua ótica, então, aqui um alívio às estruturas do lar, permitindo
que crescesse noutras áreas, não é? Era. Isso era uma maneira de a estrutura do lar ficar, quer dizer, mais liberta para fazer outros serviços. Portanto, enfim, penso eu, ou o lar tomar conta do centro-dia, não sei, isso agora é tudo uma questão de pensarmos como é que vamos realizar isso ainda, não é? As freguesias constituíram nos últimos anos as chamadas comissões sociais de freguesia, mas de facto pouco tem-se ouvido ou se tem sentido da sua ação junto das populações. Vê necessidade de continuar este tipo de estrutura ou não justifica? A estrutura já acabou, não é? Portanto, a estrutura desses 12 anos acabou. Portanto, agora passamos a ser independentes, digamos, das outras freguesias, da outra freguesia, que é a Serra. Mas é sempre necessário ter esse apoio às comunidades todas, digamos, lá da freguesia, não é? Portanto, tanto a Fontão João como a Junceira, portanto, Fontão João ou o Poço Redondo, não é? Ou os Vales, portanto, estamos a esquecer também à parte de baixo. À parte de baixo. Alexandre Antunes, justifica-se ou não a existência das comissões sociais de freguesia? Justifica tudo o que seja conseguirmos apoiar, conseguirmos ser parceiros de uma instituição que presta esses trabalhos é positivo. Não esquecer que a Junceira, a freguesia da Junceira, tem a maior IPSS e o maior empregador da freguesia é o Lar de São Mateus, uma instituição de referência em que presta o apoio mais diverso e o meu colega sabe isso, desde o fornecimento de refeições, desde o centro de dia, ou seja, em que os idosos podem estar no lar e vão dormir a casa, fazem as refeições no lar. É uma instituição de referência e tem sido um parceiro da Junta ao longo destes anos e vai continuar a ser. A Junta de Freguesia não se pode imiscuir no trabalho de um particular, de uma IPSS, mas sim, podemos ser parceiros, como tem sido e como tem acontecido desde sempre, desde que eu estou na Junceira há 25 anos, e esta questão da união de freguesias ou da freguesia separada não tem mudado muito a relação entre a Junta de Freguesia e o lar da Serra, o lar das Olalhas, ou seja, tem funcionado de alguma maneira sempre em parceria com a Junta de Freguesia e isso vai continuar a acontecer só na Junceira, só com a Junceira, porque, como digo, o lar, todas as IPSS também não atravessam uma fase muito positiva a nível financeiro, as dificuldades são sempre enormes, e aquilo que a Junta de Freguesia e nós temos pensado, aquilo que nós temos para propor à população da freguesia da Junceira é mesmo isso, criar uma bolsa de voluntários em que possam colar no apoio domiciliário, no apoio de refeições, no centro de dia, haver voluntários na freguesia que queiram fazer também esse trabalho para ajudar o Lar de São Mateus. Há situações de isolamento, de pobreza na área da freguesia. Aqui a Junta pode ter uma intervenção mais direta, mais específica, uma vez que são áreas onde pode de facto intervir. Alexandre. Claro que sim. Em todas as freguesias, eu não sou utópico ao ponto de dizer que não há pobreza, não há dificuldades, não há isolamento. Claro que sim, em todas as freguesias há situações de pobreza extrema, há situações de isolamento, há situações de pessoas que precisam de um acompanhamento muito próximo do poder, muito próximo das instituições, muito próximo das pessoas. Agora, também penso, e daquilo que têm sido as conversas também com o atual Presidente de Junta, que são situações que estão identificadas e são situações que já estão, muitas delas, em acompanhamento pela Segurança Social. Claro que sim, a Junta de Freguesia deve ser sempre o papel de sinalizador, deve ser sempre
a primeira entidade a chegar junto dos indivíduos, das populações com essas situações, e deve ser sempre a primeira entidade a que possa referenciar, acompanhar e encaminhar os fregueses para quem pode ajudar, neste caso a Segurança Social ou mesmo o município. Vítor Penteado, também esta questão, o que é que a Junta pode fazer em concreto para chegar junto, auxiliar aqueles que mais necessitam, neste caso quem está em isolamento, quem está em situação de pobreza, como é que a Junta pode aqui atuar? Temos que ajudar, é um serviço que está já a ser feito pelo lar, tanto nas refeições levam à casa das pessoas, e o apoio também, digamos, do lar a essas pessoas que estão já sinalizadas para isso. É um apoio que tem que ser dado, digamos, sempre, por isso é que nós falamos do centro-dia, aumentar o centro-dia, porque certeza absoluta que seria ótimo para todos se conseguíssemos aumentar mais o centro-dia para as pessoas estarem ali. Portanto, e é uma questão, é uma parceria que poderá ser feita com o lar, portanto. E assim se tiravam as pessoas das situações em questão, é isso que quer dizer? Tirar as pessoas para metê-las para depois. Pronto, mas isso é uma situação que terá que ser falado com o lar, com a administração lá do lar, a viabilidade de fazermos uma situação dessas. Muito bem, vamos passar a um novo tema e agora começava pelo Alexandre Antunes. A acessibilidade já, de certa forma, temos vindo aqui a abordar ao longo desta nossa conversa. É, de facto, um problema para as freguesias em muitas áreas. Estou-me a lembrar, já que também falámos de transportes, mas aqui o que é que são prioridades para a candidatura do movimento? E o dito alcatrão acho que todos os autarcas têm esse ponto negro no seu historial, porque não conseguimos dar a solução a todos os caminhos, a todas as estradas de qualquer freguesia. No caso específico da Junceira temos, infelizmente, começamos a ter, como eu já referi, esse ponto na agenda e essa preocupação acrescida, porque realmente temos muitas estradas de freguesia em muito mau estado, com algum alcatrão que já não é alcatrão, são buracos e um bocadinho, e as pedras que ali estão. Estou-me a lembrar da zona do Carril, da zona das Cardelas, a Fonte de Dom João, ou seja, há vários acessos, há vários arruamentos que estão em muito mau estado, infelizmente, pelo abandono destes últimos 8 anos, no mínimo, de investimento, ou de algum investimento até na manutenção dos caminhos. Não é um tema fácil, é um tema caro, é um tema que vai ter que ser faseado ao longo dos tempos e que não é sério prometer à população, e nós não o faremos, prometer à população alcatrão em tudo o que é a canto ou o arranjo imediato de todas as estradas e caminhos. Há prioridades, no entanto. Mas temos algumas prioridades. A Fonte de Dom João, alguns arruamentos da Fonte de Dom João e a parte das Cardelas, que é uma zona do território que eu sinto que foi esquecida desde sempre pelo município, pela freguesia, pelas juntas de freguesia, pelas sucessivas juntas de freguesia. Foi um espaço no território que foi sempre muito esquecido. Vítor Penteado, de facto assim é. Por exemplo, este caso referido pelo Alexandre Antunes, há de facto zonas mais prioritárias em termos de acessibilidades, de concretização, por exemplo, do Alcatrão nessas zonas? Chegar ao Alcatrão já era uma segunda fase. Ia para uma primeira fase, foi aquilo que eu falei há pouco, dos caminhos vicinais. Portanto, tanto os caminhos que vão que existem 2 diretos, para lá para a barragem, mas e para essa zona toda, temos que, pelo menos,
abrir os caminhos. E aqueles que estão estão em muito mau estado, a recuperá-los. Portanto, que é tanto mais para nós podemos lá ir e também amanhã, por qualquer motivo, ter esse acesso. Temos ainda muito, como disse aqui o colega, muitos caminhos, muitas estradas que já não é alcatrão, são remendos em cima do remendo, porque temos uma situação que é esta que está adjacente a isso, que é, digamos, o saneamento básico. O saneamento básico foi feito há muitos anos, meteram-se os tubos em alguns locais, mas ligações não há. Na Junceira é o lar e, salvo erro, é a escola primária, porque parece que tem a ligação à ETAR. O resto mais ninguém tem. E nos vales, as tampas das caixas começam a bater, mal aplicadas, e temos os remendos em todas elas, que dá direito a partir de suspensão do lado dos próprios carros, né? Portanto, enfim, é um bocado complicado hoje reparar essas estradas no estado que está, digamos, o saneamento básico. Porque o saneamento básico, quando houver, digamos, da parte da TEJ Ambiente, capacidade para fazer uma ETAR, pelo menos uma, a ADC+, e fazer as ligações, vamos normalmente rebentar com a estrada. Portanto, agora está-se a fazer remendos. Até quando? Portanto, as estradas cada vez estão a ficar piores. Sabemos que se formos fazer a parte de saneamento, que é um bem comum, além disso nós pagamos saneamento, e a TEJ Ambiente está a quem paga a benesse de 2 vezes no ano vir a bomba limpar a fossa. Quer dizer, eu prefiro não pagar e pagar depois a bomba lá limpar, fica mais barato. Portanto, mas isso, enfim, há um decreto de lei que eles apresentam e pronto, temos que engolir. É engolir um bocado forte. Portanto, e há muitos que não precisam de ir lá a máquina limpar a fossa e estão a pagar. Estes anos tudo, não é? Portanto, enfim, é uma situação que é subjacente também à parte, digamos, a parte viária, porque estamos à espera que vão fazer um serviço, atrasa-se um bocadinho o outro, que é o preto, o alcatrão. Mas a quando é que se vai fazer esse serviço? Vamos ter a estrada toda esburacada? Fica a questão, Alexandre Antunes, de facto aqui, primeiro, Só saneamento. se me permite, só para rebater aqui um ponto, não é só o lar, não é só a escola que tem saneamento, grande parte da freguesia tem o saneamento, está ligado ao saneamento em baixa. Infelizmente, do tempo do engenheiro Paiva na Câmara, a estrada que liga à cidade foi feita sem a ligação da tubagem alta, está feita em baixo, ou seja, tudo o que é que possa ir para a ETAR está ligado no final do lugar da Junceira. Existe uma estação de bombeamento que bombeia para a ETAR, ou seja, a freguesia tem saneamento. Agora, há muitos pontos da freguesia em que falta o saneamento e aí sim não faz sentido estar a alcatroar estradas sem negociar com a TEJ Ambiente neste caso, porque é a entidade que nós temos para o saneamento, fazer as estradas sem tentar fazer a ligação do saneamento. E queria rebater este ponto porque é importante, não é só o lar, não há só ali meia dúzia de casas com saneamento, é precisamente ao contrário.
Muito bem, vamos nos aproximando do final deste... Diga. Não, é verdade. Fonte Dom João tem saneamento, Poço Redondo tem saneamento, os Vales têm saneamento, o Carril tem saneamento, toda essa zona tem saneamento. Mas não está ligado. Está. Peço desculpa, está ligado. Bom, vamos adiante, estamos praticamente no final. Ainda queria abordar um último tema com os dois, neste caso a questão do associativismo. As associações são hoje um fator muito importante, tem-no sido ao longo dos últimos anos, para o dinamismo das populações, nas freguesias, sobretudo nas freguesias, e começava pelo Vítor Penteado. De facto, o que é que a Junta, se for eleito, pretende fazer para apoiar, incentivar este setor que é vital para as populações, ou seja, o associativismo e as associações e coletividades da freguesia? Bem, o que é para fazer, portanto, dentro da área que se tem, é dar apoio às entidades que já existem e a outras que possam vir a aparecer, e temos a parte de, digamos, do tentar o apoio, digamos, mais aos intensivos para os jovens ficarem na nossa terra, mas temos que arranjar meios para ter trabalho, portanto, tanto como restaurantes, que temos muito poucos, portanto, a ver se minimizar um pouco mais, digamos, a vida da freguesia em todo o território. Portanto, as associações aqui poderiam ser digamos, um elemento incentivador dessa situação, não é? Bem, temos que arranjar maneira para incentivar a vir mais restaurantes, a ver mais mercearias, ou assim, para digamos, para negócio, quer dizer, dava negócio como dava trabalho às pessoas lá da freguesia, não é? Alexandre Antunes, na mesma questão, Sim, o que a pode fazer para apoiar este movimento? as associações não são um negócio, são um movimento cívico de grande expressão na nossa freguesia. O Centro Recreativo e Cultural da Fonte Dom João, o Centro Cultural Carril Vales, a Associação de Melhoramentos e Cultura do Poço Redondo, a Associação Cultural Desportiva Recreativa da Freguesia da Junceira e a Associação Cultural e Recreativa Outeirense. São grandes associações, são grandes polos de desenvolvimento da freguesia, são felizmente um ponto de atração para os jovens e para a vida dos lugares nas freguesias. Se não vejamos, nós na parte nordeste do concelho, e eu sei que isto muitas vezes, e já foi referido até pelo Chega na apresentação da candidatura, que gera problemas de alcoolismo, coisa que os junceirenses não caiu bem, mas lá estamos. Estas associações promovem, se calhar, as melhores festas e as maiores festas do concelho. Temos este fim de semana que vai-se realizar a festa da Fonte Dom João, que encerra tradicionalmente as festas no concelho de Tomar, e mais uma vez um movimento de voluntários em que a população, os vizinhos, estão a apoiar, estão a fazer o recinto da festa, estão a construir, estão a dinamizar, estão a viver para a festa. Durante todo o verão se vê o regresso das pessoas que tiram férias, que são da freguesia da Junceira e tiram férias exclusivamente para apoiar as suas festas e os seus momentos culturais. Isto é um grande dinamismo, isto é uma expressão de dinamismo e de cultura e de pertença que se vê pouco no concelho e nas associações da cidade isso praticamente não existe, e nós sentimos na aldeia
em que é um momento em que todos querem participar, todos querem estar, todos querem sentir o que é fazer parte destes lugares. As associações têm que ser cada vez mais apoiadas, cada vez mais ouvidas, tem que se promover, e a Junta de Freguesia tem um papel importantíssimo para promover a junção e a troca de ideias entre associações para que, quando somos chamados a representar a freguesia, quem é que a Junta contacta em primeiro lugar? As associações, que nunca disseram que não, que sempre estiveram unidas. Muito bem. Estamos no final, vamos então encerrar com o apelo ao voto dos dois. Vamos então encerrar com o apelo, estamos no final, como dizia, vamos encerrar com o apelo ao voto dos dois candidatos. Neste caso, começava pelo Vítor Penteado. O apelo ao voto, 1 minuto para o fazer. Se fizer favor. Ora bem, chegou o momento que a Junceira precisa de uma mudança e de sensibilidade para os problemas reais do dia-a-dia e das pessoas que cá vivem e que nos visitam. Numa democracia saudável existe a crítica que está errado, mas também a apresentação de soluções e propostas, comigo no poder ou na oposição, o diálogo com as pessoas e a tentativa de encontrar soluções adequadas continua a ser um dos pilares básicos da minha gestão. Os nossos candidatos que não estão agarrados a cargos, não vivem da política, eles sim estão disponíveis para fazer diferente porque sabem a política autárquica é também demais um serviço à comunidade e não à carreira pessoal. Vamos com a seriedade, humildade e trabalho fazer que o que está por fazer. Continuem a acompanhar a candidatura das redes sociais e, necessário, comentem sobre o que gostam de ser resolvido ou executado nas nossas localidades e na freguesia da Junceira. Chega de desculpas, chega de mais no mesmo, chega de PS e PSD. Em 12 de outubro de 25, não se resigne, escolha a mudança, voto Chega. Muito obrigado. Alexandre Antunes. Obrigado, Vítor. E felizmente este discurso para a Junceira não serve, porque somos um movimento independente que nasceu dos junceirenses e para os junceirenses. Dia 12 de outubro é um momento decisivo para a Junceira, é o início de uma caminhada, de uma nova caminhada, em que queremos união e não promessas fáceis ou aquilo que não conseguimos cumprir. Aquilo que nós, o movimento Junceira Viva, pretende e sempre disse é não fazer promessas. Nós não sabemos aquilo que vamos encontrar um mundo novo, vamos encontrar uma freguesia que está a nascer e vai nascer. Agora, é uma freguesia que precisa de união, é uma freguesia que precisa de todos nós a remar para o mesmo lado. Por isso, aquilo que apelo aos junceirenses é que pensem aquilo que querem, dia 12 de outubro. É necessário ir votar, apesar de muitos pensarem que não é necessário, que é fácil ganhar uns ou outros, é necessário ir votar para expressarmos a nossa opinião e é nas urnas que se ganham as freguesias. Por isso, e deixar a última mensagem, a política local não é palco para populismo, é a casa onde construirmos o futuro da nossa terra. Muito obrigado. Muito obrigado nós, obrigado a ambos por terem estado aqui neste debate que encerra este conjunto de 12 debates que promovemos a propósito das propostas políticas das diferentes forças políticas do Conselho de Tomar para as eleições de 12 de outubro. Vamos então ficar por aqui. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Boa noite.